Eu gostaria de começar com uma pergunta. É possível ser salvo sem crer em Ellen White? Eu acho que ontem nós já tratamos disso. Eu creio que sim, mas a resposta para isso você tem num texto que seria bom você marcar, que é Lucas 10:16. E ali diz o seguinte: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Jesus falou essas palavras para os 70, e nós não temos nenhuma evidência de que eles fossem profetas. Ele os enviou e disse que quem os recebesse, receberia a ele, e quem os rejeitasse, rejeitaria a ele. Vamos supor que eu esteja em pecado, e que você chegue para mim e diga: Alberto, você tem que mudar a sua trajetória, mudar o seu comportamento. E eu digo: eu não estou interessado na sua opinião, volte pelo mesmo caminho que você veio. E foi o Espírito Santo que lhe impressionou a falar comigo. Eu estou rejeitando em última instância a quem? Bom, eu estou rejeitando a você também, logicamente. Mas em última instância eu estou rejeitando ao Espírito Santo que lhe colocou no meu caminho. Sabe que isso é válido até para o pregador. Vamos supor que o pregador tenha uma mensagem específica para você e para mim. Mas eu simplesmente não estou nem aí. Sabe que Ellen White até diz que o diabo sabe do tema que o pregador vai apresentar, dá um jeito de fazer com que o indivíduo fique em casa, ou se ele aparecer, que alguma coisa o distraia e que exatamente o que ele precisaria ouvir, ele não vai prestar atenção, porque uma criança o distrai, alguém outro fica de papo ali, alguma coisa dessa natureza. Então tenha em mente uma coisa: se isso é válido para pregadores como você e eu, ou para você como indivíduo, que se o Espírito Santo está lhe impressionando e eu não levo em consideração o seu conselho para mim, em outras palavras, eu estou rejeitando o Espírito Santo. E se isso é válido para seres humanos, por que não para Ellen White? Eu só digo uma coisa: a pergunta correta não é se eu devo aceitar ou rejeitar. Essa é a pergunta equivocada. A pergunta correta seria: foi ela usada por Deus ou por Satanás? Se foi usada por Satanás, eu tenho que rejeitar. Se foi usada por Deus, é muito arriscado eu rejeitar a voz de um mensageiro de Deus que Ele colocou no meu caminho para me ajudar na minha vida espiritual. Mas vamos em frente. Eu tinha a impressão que isso funcionava. Bom? Ok, eu acho que agora está. Veja, qual é a necessidade que nós temos do dom profético em nossa época? Bom, eu já mencionei um pouquinho antes, mas dá a impressão que eu gosto de água, né? Na sexta-feira à noite eu falei ali sobre o delta do Rio Paraná, e agora um pouco mais perto aqui, o fenômeno do encontro das águas em Manaus, no norte do Brasil. Alguém de vocês já viu esse encontro das águas aí? Boa parte de vocês sim. Mas você vai ver que você tem as águas mais escuras do Rio Negro e as águas do Rio Solimões. As estatísticas variam, mas pelo menos o site de turismo do estado do Amazonas coloca em torno de 15 a 18 quilômetros que as águas andam lado a lado sem se misturarem. 3 fatores geram isso. Em primeiro lugar, você tem a densidade da água, com elementos mais orgânicos e mais arenosos. Você tem uma diferença de temperatura entre ambas as águas e também de velocidade. Mas depois de andarem lado a lado dessa forma, e você até pode ficar com o barco aqui de um lado tendo a água clara e do outro a escura, como eu fiz, e até enchi uma garrafa de água de um lado e outra do outro do barco.
Depois de andar por vários quilômetros, finalmente essa água se mistura e você não vê mais diferença. E é o caudaloso rio Amazonas, então. A mesma coisa acontece com as denominações, muito parecido com o que o pastor Jim Nix falou ontem pela manhã sobre a questão do cemitério da cidade de Americana. Ou, eu creio que até hoje é Nova Odessa, não. Eu sei que até foi mudado ali, tem um novo município perto, novo não, já há tempo. Mas de qualquer maneira, Americana é um exemplo claro disso também. Há um texto que nós não vamos ter tempo de refletir, mas você pode marcar em sua Bíblia. E muitas vezes eu já falei sobre esse texto, e você até deve ter ouvido eu falar isso aqui nessa igreja mesmo, no passado. E é um texto que a mim me impressiona muito, 1 Samuel 8:5. Esse texto fala de um fenômeno sociológico que ocorre com as igrejas, com as denominações, com a nossa vida espiritual também. A primeira cláusula do texto diz que os anciãos de Israel se chegaram para Samuel e disseram: vê, já estás velho. Na cultura japonesa, quanto mais velho você se torna, mais a sério lhe tomam, porque creem que você acumulou conhecimento, experiência e tal, e você tem muito a dar. Mas na cultura egípcia, parece que a gente quer pegar e apagar a memória dos antepassados. E na nossa cultura brasileira, essencialmente descartável, parece que você chega para o indivíduo e diz: olha, você já é bananeira que já deu cacho. Eu não sei se você conhece essa expressão. A bananeira, o pé de banana dá uma vez cachos e você corta e o outro vem e substitui. É mais ou menos isso. E é o que falaram para Samuel: você já está velho, portanto você já está obsoleto. Os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Esse é um grande dilema que nós temos como famílias e como igreja. Enquanto as crianças eram pequenas, eles tinham o culto em casa, na família, todos contentes, cantando, lendo a Bíblia, estudando a lição. Mas o filho se torna adolescente, vai para o ensino médio e para a faculdade, e os seus valores e o seu estilo de vida começam a modificar e ele perde a fé. Quantas famílias choram e clamam a Deus para que os filhos retornem à fé. Se nós como igreja tivéssemos todos aqueles que conosco já estiveram, nós seríamos uma hiperpotência. E depois vem a questão ali: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós que nos governe como tem todas as nações. Nós não queremos ser diferentes, queremos ser como os outros. E você vai ver que muitos valores hoje vão sendo perpetuados dentro da igreja que não eram do passado. Eu até já usei algumas vezes uma expressão que alguns acham interessante, que hoje nós temos café descafeinado, cerveja sem álcool e pecado despecaminado. Então, em outras palavras, o pecado se tornou meu amigo, eu me acostumei com ele, já não vejo a malignidade das coisas. Não é sem motivo que no livro do profeta Ezequiel, ele chega a dizer que nós, como líderes, deveríamos ensinar o povo a distinguir entre o santo e o profano. Porque, lamentavelmente, à medida que o tempo vai passando, essa distinção vai desaparecendo. Há um texto que eu gosto muito, e também já até citei em artigos, etc., do livro A Vinda do Consolador de Frum, que diz: enquanto a igreja está evangelizando o mundo está secularizando a igreja. Não precisa pensar que somos só nós que evangelizamos o mundo também nos evangeliza. Só que a forma de evangelização do mundo se chama secularismo. E é isso que acontece em muitos lugares. Aqui tem um diagrama que pode nos ajudar a entender um pouquinho o fenômeno. Estudos sociológicos da religião, e principalmente por Ernst Troeltsch, um famoso teólogo historiador alemão, também um francês, Jacques Ellul, eles
trata um pouco desse assunto, mas tem outros estudos que falam ali que movimentos surgem para reformar a cultura na qual eles existem e levá-los de volta à revelação. Mas no segundo século de sua existência, depois que faleceram os pioneiros e aqueles que conheceram os pioneiros, esse mesmo movimento tende a ser reabsorvido pela cultura que tensionavam originalmente reformar e perdem a identidade. É interessante que nesse processo ali, a minha consciência passa a me atormentar porque eu vejo que eu estou tão distante da revelação e tão próximo da cultura, e o que eu tendo a fazer é reler a revelação da perspectiva da minha cultura. Só um exemplo. A Igreja Apostólica, eu creio que nós temos evidências para isto, ela observava o sábado. Depois do período pós-apostólico, começou a observar o sábado e o domingo. E depois passou a observar apenas o domingo. E então passou a legislar em cima do domingo e impor a observância do domingo aos assim chamados hereges. Mas só voltando aqui, você acha que o fervor da igreja pós-apostólica é tão comprometido como o dos apóstolos? Não. E você acha que os protestantes têm o mesmo fervor e compromisso dos reformadores? Também não. E nós estamos nesse processo também. A pergunta é até onde a gente vai nesse processo de perda de identidade? Será que nós vamos ser vítimas desse mesmo fenômeno sociológico que tem ruído ou acabado com a identidade das denominações? É muito interessante, eu não sei se você já viu, você já refletiu sobre a história das denominações cristãs dessa perspectiva, mas parece que é uma cadeia infinita. As denominações começam surgindo aqui, chegam ao seu clímax, vão declinando e de dentro da própria denominação surge um grupo não conformista que estabelece uma nova denominação. E assim vai indo a coisa. Eu poderia gastar muito tempo sobre isso, mas vamos deixar por isso mesmo. A pergunta é se este é um fenômeno, e nós estamos nos deparando hoje já com movimentos independentes também, ou ministérios independentes, que certeza tenho eu que nós não vamos ser mais um elo nessa cadeia, e que nós vamos ser a exceção. Bem, tem um ponto que eu acho que é muito importante, e esse ponto é: nenhuma outra denominação cristã das que eu conheço tem o conceito de sacudidura escatológica. E a sacudidura vai limpar a igreja para os eventos finais para que nós não sejamos vítimas desse fenômeno. Mas esse é outro termo. O que eu gostaria de salientar hoje não é esse assunto que às vezes eu falo sobre ele, mas é o fato de que eu creio pessoalmente que a maior contribuição que Ellen White tem a dar para nós é exatamente essa de tentar minimizar os efeitos do processo de aculturação. Por isso que pessoas se incomodam com Ellen White, porque eu gostaria que o meu gosto, o meu instinto, tudo mais prevalecessem, mas ela diz não, por favor, não se deixa levar pela onda ou pela maré, continue firme e leal à revelação. Não sei se eu me faço claro nesse particular, mas esse Ellen White é um grande agente que tenta manter o nosso compromisso com a revelação. Isso é muito bem, essa missão aqui é muito bem definida naquela declaração que ela disse, que se nós tivéssemos permanecido leais à palavra, o ministério dela não necessitaria, mas é porque nós estamos nos distanciando da palavra que Deus deu essa luz adicional para nos levar de volta. Agora, qual seria a função deste dom? Você já deve ter ouvido falar no livro de Jamieson, intitulado A Prophet Among You, um profeta entre vós. Ele menciona que Ellen White exerce, em relação com a Bíblia, 3 funções.
ajuda a atrair a atenção na Bíblia, numa geração que tem muitos exemplares da Bíblia, mas pouco lê. Ajuda na compreensão da Bíblia num período em que hoje temos mais de 45 mil denominações cristãs diferentes, alegando estar baseadas na Bíblia, e nos ajuda a aplicar os princípios bíblicos em nossa vida, porque a grande debilidade do cristianismo em geral, e nossa também, é que nós temos belos discursos e frágil prática. A gente sabe falar bonito, mas na hora de praticar não é tanto. Eu posso pregar um belo sermão para vocês sobre como se deve amar os inimigos. Mas quando dito cujo aparece, todo o meu discurso se vai. E a vida volta ao real. Como eu ouvi de alguém que disse, que pena que o sermão chega ao fim. Porque depois você conhece o autêntico indivíduo. Eu gostaria só de salientar para vocês ali algumas analogias. Algumas são conhecidas, outras eu mesmo elaborei, até estou escrevendo um pequeno livro sobre esse assunto aí, no sentido de ilustrar a função que Ellen White exerce. No mundo tempestuoso desses últimos dias, eu creio que Ellen White exerce a função de um farol para iluminar o caminho no meio da escuridão, das trevas desse mundo. Além disso, eu creio que ela funciona como um microscópio. Se você der uma olhada no desejado de todas as nações, você já percebeu quantos detalhes adicionais ao texto dos evangelhos são ali enunciados? Dá a impressão que você vê algo mais. E tem um ponto que é muito importante, ela tem essa interpretação do grande conflito cósmico, que você vê por trás dos bastidores. A nossa filosofia de história é o grande conflito, mas eu não consigo aplicar na prática, porque eu não estou autorizado por Deus a ler a intenção das pessoas, só o resultado visível, plausível. Mas ali você vê o mundo espiritual sendo desvendado e também a própria intenção dos que estão ali, dos coadjuvantes e daqueles que estão exercendo o papel no cenário da história. Por outro lado, pode ser como telescópio, e essa analogia do telescópio até foi uma mulher que desenvolveu, eu tenho a impressão que foi no final do século XIX, eu até tenho a referência, mas só não lembro. Ela dizia o seguinte, e o pastor Vandeman também gostava de usar, que Ellen White exerce a função de um telescópio, não coloca astros no céu, no espaço sideral, mas permite a gente ver melhor aqueles que lá existem. É uma bela analogia. Eu também cheguei à conclusão de que nós podemos comparar Ellen White a um filtro profético. Muito entulho foi imposto à Bíblia pelos intérpretes da Bíblia, não pela Bíblia. A Bíblia continua clara e cristalina, mas com meus preconceitos humanos, e eu acabei colocando muita coisa na minha releitura da Bíblia. E Ellen White tenta limpar esse entulho não para substituir a Bíblia, mas para permitir que a Bíblia interprete-se a si mesma, sem esses preconceitos que nós temos, e que sua mensagem flua a nós clara e cristalinamente. E a outra que eu até mencionei na sexta-feira é a analogia do GPS. E esse texto é tão bonito. Isaías 30, 21 diz que quando tentares se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz, uma palavra dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Essa é uma das mais belas funções do Espírito de Profecia, nos manter no caminho da salvação, como enunciado na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Agora vamos rapidamente a algumas sugestões práticas. Eu não gostaria de concluir minha exposição aqui sem entrar nesse lado, porque de nada adianta a gente ter um belo discurso e a prática não condizer. Eu creio que nós deveríamos levar tudo que a gente aprendeu e tudo
a prática em duas dimensões. Uma delas são eventos sociais, coletivos, ou como você quiser chamar, que geram a motivação e o planejamento. Mas um dos problemas que nós estamos enfrentando como igreja, quer você queira ou não faz muita diferença. Nós estamos sendo muito movidos a eventos. Mas depois que os holofotes se apagam e a vida volta ao normal, o que sobrou? O que se modificou? Uma vez o pastor Bulhon me disse que ele fazia semanas de oração, e depois de meio ano, quando ele voltava, tudo era igual, como antes da semana de oração. E aí ele tentou envolver os jovens na missão, e que ajudou tremendamente. Mas eu lhe digo o seguinte, até a sociedade de jovens, aqui tudo é perfeito. Mas em outros lugares, em outros países, o programa de jovens está em crise. Em muitos lugares nem mais existe. Eu lembro quando eu era menino, a sociedade de jovens era um momento de estudo e compromisso com a palavra. Se memorizava grandes textos, porções da Bíblia, porque a gente achava que a perseguição viria quando não se teria mais a Bíblia. Então você tinha que memorizar ali a sequência dos livros bíblicos. Eu até lembro ainda da sequência do Novo Testamento em alemão, porque meu pai mencionava em casa. Galata, Efesa, Filipa, Colossa, Tessalônica. Então, isso fica na cabeça. Você tinha que saber os 10 mandamentos de memória, também o Salmo 23, as bem-aventuranças, a oração do Senhor, a promessa ali de João 14, 1 a 3, as 3 mensagens angélicas. Peça hoje na sua igreja para alguém recitar as 3 mensagens angélicas, que é um resumo da nossa mensagem. Alguém disse, não precisa mais memorizar, bom. O problema é que até partes fundamentais estão sendo desconhecidas. Nós precisamos disso porque gera motivação e planejamento. Sem isso a gente praticamente a chama se apaga. Mas nós precisamos de continuidade, algo que aconteça no círculo familiar e pessoal. Alguma coisa tem que acontecer dentro da sua casa. Quando eu trabalhava na divisão e nós promovemos o projeto aquele da distribuição dos 10 livros, e que na Missão Nordeste acabou virando 12 até. Aqui na divisão sul-americana foram 11. Aquele Conectando com Jesus. Uma das preocupações que a gente teve é que essas coleções tomaram conta da América do Sul, mas o que aconteceu no círculo familiar e na dimensão pessoal? Parece que esse é o elo, o ponto difícil para nós, levarmos alguma coisa avante. Eu gostaria só de salientar em relação com o projeto dos mini-centros White, que a gente começou no ano 2000, e tem algumas coisas, e eu vejo que o campo aqui vai promover muito isso. E está com um projeto que eu fiquei entusiasmado ontem, no final da programação da manhã. Isso são apenas sugestões, e você leva em consideração se acha que faz sentido ou não. Uma das coisas que poderia se fazer são palestras especiais. Você tem na igreja um indivíduo bem centrado, um indivíduo bom. Por exemplo, você tem o grande maestro Jader Santos. Então eu convido ele para, escuta, por que você não faz uma palestra sobre louvor e adoração ou música para nós aqui na igreja? Ou você tem outra pessoa que tem talento ali que podia ajudar. Isso faz bem no final, você tem uma sessão de perguntas. Esse é um dos projetos. Deixa-me dizer por que eu me preocupo muito com isso. Porque vários dos mini-centros estabelecidos se tornaram inativos. Um museu. Você pega, monta aquilo, investe, põe a coleção lá e fica por isso. Tem que ter algum projeto vinculado ao mini-centro que o torne uma bênção na igreja, alguma coisa dinâmica, e essa é uma possibilidade.
Uma segunda é grupos de pesquisa temática com uma mesa redonda ao final. O que eu tenho em mente com isso? Na igreja onde eu sou membro, a Washington Brazilian Church, nós começamos um projeto desse, a Igreja Brasileira de Washington. E veio a ideia de por que não coletar entre a escola sabatina e o culto, perguntas, temas sugestivos e depois montar grupos de pesquisa. Esse grupo aqui vai estudar o tema da amalgamação, que até alguém levantou ontem. Outro grupo vai estudar o cristão e a política, e outro. E na entrada da igreja se colocava, tinha líderes de grupos ali, onde colocava o tema, o coordenador e umas pautas, umas linhas ali, onde as pessoas podiam se inscrever naquele grupo de pesquisa. Encheu esse, você põe em outro grupo, e assim por diante. E num belo sábado à tarde você faz uma mesa redonda, onde um representante de cada grupo apresenta as ideias e se tem uma bela discussão com a coordenação do pastor. Um outro é você ler um livro previamente e depois tem uma reunião para discutir o conteúdo. Outro ponto muito importante é a pesquisa e o registro da história da igreja local. Sabe que a gente celebra aniversário de uma pessoa e de outra, por que não celebrar o aniversário da igreja? E envolver grupos de pesquisa. Um pesquisa os pastores que foram distritais da igreja, outros eventos que ocorreram, ou outro aspecto ali, mas finalmente você pode até escrever um livro. E se você não tem dinheiro para publicar o livro, disponha na internet ou envie por e-mail, seja como for, mas que a gente tenha um registro. A gente tem a ideia que o Espírito Santo trabalhou muito na Palestina, na Europa, nos Estados Unidos, e por lá ele ficou. E a gente não reconhece que nós, em nível local, também o Espírito Santo tem trabalhado e agido. Em termos de plano familiar e pessoal, no primeiro evento semelhante a esse, um pouco menor, que foi feito no Catre com o famoso pastor Reginaldo, ele me apresentou um casal que eu já havia ouvido falar dele antes, que eu conhecia a família lá de São Paulo, mas ele me apresentou e eles decidiram seguir um plano em família, que eu aconselharia a cada um de vocês a fazer a mesma coisa. Eles tinham recursos e eles disseram, puxa, nós demos para os nossos filhos presentes e coisa aqui e ali disso, já investimos nisso, naquilo, mas qual é o legado espiritual que os nossos filhos vão deixar quando eles saírem de casa? E eles tiveram uma ideia de ler a Bíblia e o Espírito de Profecia, comprando um exemplar do livro específico para cada membro da família. Bom, nós vamos agora começar pelo caminho a Cristo. Então, para o papai, para a mamãe, para o filho e para a filha. E enquanto eles liam em família, cada um sublinhava as partes que achava interessantes. Depois de chegar ao fim de algumas páginas ou capítulos, seja lá o que for, eles discutiam para que os filhos, quando saíssem de casa, já tivessem a sua biblioteca e não só, desculpe a expressão, porcaria, e levar junto como um legado para a vida e lembrar daqueles bons momentos que eles passaram em família. Quanto tempo a gente desperdiça com outras coisas. Eu acho que isso aqui seria um grande projeto para você em nível pessoal, aliás, familiar. Um outro, por que você não tem um livro? Eu tenho comigo e eu viajo com o Caminho a Cristo, é meu companheiro de viagens. De vez em quando eu estou lá num canto, num outro ali, eu leio um parágrafo, reflito sobre ele, oro. Mas você tinha que ter livros companheiros seus de viagem, por onde você anda, ou no trabalho, ou na escola, seja onde for. Tem um momento ali, você lê um parágrafo e isso faz um bem incrível. Existem muitas alternativas. O que você precisa é de um plano pessoal criativo que lhe ajude. E vamos terminar com esse pensamento aqui, de Ellen White, que eu acho que é muito importante para nós.
Viva a vida de fé dia a dia, não se torne ansioso e preocupado acerca do tempo de angústia, tendo assim um tempo de angústia antecipado. Não fique pensando, temo não suportar o grande dia de prova. Você deve viver o presente apenas para esse dia, o amanhã não lhe pertence. Hoje você deve manter a vitória sobre o eu, hoje você deve viver uma vida de oração, hoje você deve combater o bom combate da fé. Hoje você deve crer que Deus lhe abençoa. E ao alcançar a vitória sobre as trevas e a incredulidade, você satisfará os reclamos do Mestre e se tornará uma bênção aos que estão ao seu redor. Em outras palavras, o passado já passou e você não modifica, não altera. O futuro talvez nunca chegue para você. Cada dia é a sua vida espiritual em miniatura. Eu serei o que eu estou sendo, a não ser que uma mudança ocorra. Se você pegar a quarta-feira da semana passada, você acha que sua vida espiritual foi significativa? A gente é muito levado a eventos, mas Ellen White diz que a vida cristã deve ser vivida dia a dia, e que Deus ajude que isso seja a realidade na sua vida e também na minha, que Deus abençoe. Amém.